Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à correção dos exercícios práticos do módulo 9, o nosso último módulo com exercícios práticos de fato antes do desafio final. Então bora lá, nos módulos anteriores obtivemos acesso SSH pelos usuários Maria, João. Comece nesse módulo a partir do usuário João. Então beleza, a gente pode vir aqui dar um SSH João no IP da máquina-alvo. E se vocês bem lembram, a gente coletou a senha do João, né? Nas aulas passadas eu tenho aqui nas minhas notas aqui ainda anotada a senha dele, então posso vir aqui, copiar e dar um paste aqui e autenticar como o João. Belezura? Então, questão 1, a qual grupo, não sei se existe um, acho que assim é SH aqui, né? A qual grupo o usuário João pertence? Então, o usuário João pertence ao grupo João, né? Muito padrão no sistema operacional do Linux, né? De criar um grupo com o mesmo nome do usuário. E beleza, ele não pertence a mais nenhum, como a gente consegue ver aqui, tá? Então, o João pertence somente ao grupo João. O grupo pode ser utilizado para escalação de privilégios? Não, né, pessoal? Normalmente, quando você cria esse grupo aí, cria um usuário e o grupo padrão vem junto, não vem nenhum vetor de escalação de privilégios, né? Até porque seria meio estranho se o próprio sistema operacional criasse o grupo já com um vetor de escalação de privilégios associado a ele. Então, não, né, não tem um vetor de privilégio aqui para escalação. Né? A maioria dos sistemas Linux cria um grupo com o mesmo nome do usuário e isso não representa um vetor de escalação. Qual é o sistema operacional onde conseguimos acesso? Então vamos ver aqui, a gente pode dar um uname-a para ver o sistema operacional. E nesse caso a gente vê que é um Ubuntu, né? Um Ubuntu, sendo que é uma informação um pouquinho mais precisa, a gente pode vir aqui e ver a release do Ubuntu. Então a gente encontra aqui que é o Ubuntu versão 20.04.6 LTS, né? Para ser mais preciso. E aqui a versão do kernel. Belezura? Então nós estamos no Ubuntu. A gente pode anotar, né, as respostas nas nossas anotações. Então vamos vir aqui. Pós-exploração. O SO é o Ubuntu. Usuário João. Usuário João, né, nem precisa anotar isso, né? Nem precisaria anotar que o usuário João pertence ao grupo João, porque isso é meio que implícito, né? Se fosse algum outro grupo interessante, talvez seria legal então a gente anotar. Então, o sistema operacional é o Ubuntu e a gente pode ver isso com o -a ou dar um cat para ver a versão mais específica, né? Qual é o valor da flag escondida? Beleza, a gente está aqui com o usuário João. E é padrão, tá, pessoal? Quando você entra na máquina, já dá um ls-la, ele consegue ver os diretórios escondidos, por exemplo, o .local, o .bash history, que a gente pode achar alguma coisa interessante, tá? E nesse caso, conforme a gente fosse enumerando, a gente ia eventualmente entrar aqui no documents e dar um ls-la dentro dele e ver aqui que nós temos a flag oculta aqui dentro, tá? Então seria aí arquivo oculto, essa aqui seria a flag, então, né? A flag escondida. Então, flag escondida, cat22, arquivo oculto. Né? E é basicamente isso. A gente poderia vir aqui também e adiantar o processo e dar um ls-r, né, para ele fazer recursivo. E daí ele entrar em todos os diretórios e dar o ls-la e eventualmente a gente encontrar aqui a flag oculta também, nesse output. Belezura? Que mais? Qual a credencial que pode ser enumerada na máquina? E aí, beleza, né, pessoal? O que a gente enumera normalmente? A gente já passou por isso, né? Mas o que a gente gosta de enumerar? Enumera o próprio diretório, tenta ver se consegue enumerar alguma coisa interessante dentro dos outros diretórios. Então, entra aqui no Ubuntu, por exemplo, e ver se a gente consegue enumerar alguma coisa interessante aqui dentro. Por exemplo, se você consegue vir aqui no SSH, né? Vai que a gente consiga entrar em algum SSH aqui e ver a chave privada daquele usuário. Ou dar um bash history e ver o histórico dele. Nesse caso aqui, a permissão é negada, né? Porque a gente não tem permissão por padrão, mas caso existisse alguma misconfiguration, a gente teria. Tá? A gente pode entrar no etc também, para ver se a gente consegue enumerar alguma coisa interessante, talvez no hostname, para ver se a gente acha... No hostname não, né? No hosts, para ver se a gente acha alguma entrada que talvez aponte para alguma outra IP, etc. E procurando informações que a gente já aprendeu, né? Como procurar no sistema, tá? A gente poderia entrar aqui no apt, para ver se tem alguma coisa interessante. Então tem aqui um diretório chamado auxiliares, que a gente pode ver que tem alguns arquivos aqui dentro. E eventualmente a gente iria para, como está rodando uma aplicação web, a gente iria para o cd var www.html. E daí a gente também
olharia o config.php, porque é muito comum, tá? Isso é uma das primeiras coisas que a gente faz, é justamente olhar arquivos de comunicação com o banco de dados, principalmente se é uma aplicação web, tá? Então a gente viria aqui no config.php e descobriria essas credenciais interessantes. A gente acabou fazendo isso, né, no módulo hoje também, quando a gente estava explorando a última vulnerabilidade, a gente deu uma olhadinha nesse config.php, mas se por acaso a gente não conseguisse através da aplicação web, isso aí seria um passo, né, desse módulo aqui, dessa etapa, né, de pós-exploração. Então aqui a gente encontra o DB User e o DBPass, então essas são as credenciais interessantes. Eventualmente a gente poderia se conectar no banco de dados e ver se a gente acha alguma informação lá dentro interessante, tá? E, bom, é basicamente isso. Então qual a credencial que pode ser enumerada? DBuser e DBPass dentro do arquivo config.php. Existe algum binário interessante no ambiente? Então, quando ele fala binário, pessoal, a gente pode vir aqui dar um sudo "-l", ver se tem algum binário sendo executado. Nesse caso, vamos pegar aqui a senha do João. Não se tem um binário sendo executado, né? Mas se a gente consegue executar algum binário específico. Então, vamos ver se nosso usuário consegue executar. Não conseguimos executar nada. Falando de binário, a gente pode pesquisar por binários SUID, também pode ser interessante. Então, find, né, /-type f-perm -4000. E aí um "-ls para listar e jogar pro dev-num, né? A gente já aprendeu esse comandinho, por mais que tu não saiba decorado, já deveria ter anotado aí nas tuas notas. E a gente vai achar então esse opt auxiliares view logs, tá? Que é sim um binário interessante, porque dá pra ver que ele é um binário customizado, né? Não é um binário padrão. Então quando a gente não tem um binário padrão com SUID, normalmente isso é uma red flag, né? A gente já spota isso e tenta ver se eles têm algum vetor de escalação de privilégio com ele, tá? Inclusive quando eu dei o ls-lh, ele apareceu com um vermelhinho aqui, que é também uma das modos que o Linux decora, né? Os arquivos que tem permissão de SUID, tá? Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui nesse caso, tá? Vamos ver se esse é o binário. Resposta. Sim, o binário interessante é o opt auxiliares viewlogs, pois tem o bit SUID configurado e não parece ser um binário padrão do sistema. Perfeito. E, bom, qual seria a dica? A dica é basicamente repetir os processos de enumeração, né? Buscar em diretórios específicos, procurar por SUIDs, conferir as permissões de estudo e etc. E aí, qual a flag de root, tá, pessoal? Deixa eu ver se é a primeira dica, inclusive, mas a primeira dica é justamente de dar uma olhadinha no viewlog-c, né? Porque como isso aqui é um binário, a gente não vai conseguir ler nada, né? Vamos dar um head nele. É um monte de informação aleatória. Agora, se eu dou um cat viewlogs.c, eu consigo ver o conteúdo daquele binário, tá? Então, vamos ver se essa é a primeira dica. É justamente a gente ler aí o arquivo C, se a gente tem o arquivo C no nosso alcance, né? Se a gente não tivesse, a gente poderia fazer uma engenharia reversa para ver se a gente consegue ler, né? Mas a engenharia reversa é um pouquinho mais avançado daí, né? Um nível mais intermediário para avançado, então a gente vai acabar não entrando nesses detalhes. Mas, beleza. Então vamos dar uma olhadinha no viewlogs. E assim, se tu não tem nenhum conhecimento, é claro, tu pode pedir para uma IA da vida te explicar o que o arquivo faz, mas é claro, é sempre melhor a gente entender o que de fato ele faz, então estudar programação, por exemplo, para entender, tá? Isso aqui é um código simples C, que basicamente está incluindo um monte de biblioteca, que não vem ao caso, está instanciando uma função, passando argumentos, etc. Mas a gente vê aqui já interessante, né, que ele está setando o UID também. Então quer dizer que assim que a gente executar esse binário, ele vai manter de fato o SUID que aquele arquivo está setado. Aqui ele abre um buffer, belezinha. E aí a gente vê que ele está dando um catch. Ó, isso aqui já é um pouquinho mais entendível mesmo que tu não manja de programação, né? Ó, tá dando um catch nesse arquivo aqui, e esse porcentagem %s indica uma variável, né? Então ele está substituindo por alguma coisa. Ele está dando um debug, então ele está debugando, dizendo que está executando com a shell, né, o comando tal. E ele está corrigindo aqui alguns errinhos e está passando isso também para o system, tá? O system é basicamente uma função aí do C que executa comandos invocando uma shell, tá? Então, por exemplo, a gente poderia vir aqui e tentar executar ele, só para ver o que acontece. Então, o uso dele, basicamente, é ele e um arquivo de log. Então, o que ele poderia fazer, por exemplo? Ele poderia vir aqui e tentar ler o etc shadow, por exemplo, tá? E deu errado, por quê? Porque ele montou esse caminho aqui, ó. Percebam que, ó, executando no shell, né? Ele já mostrou o debug pra gente. Então, vamos anotar aqui o que ele está fazendo, tá? Ele executou no shell cat, tarará, tarará. Tá, beleza. Antes de ler arquivos, por que a gente não combina uma vulnerabilidade aqui, né? Que vulnerabilidade que vocês acham que a gente poderia usar aqui, né? Já alinhado com a dica 2, né? Que é de combinar vulnerabilidades. Command injection, né, pessoal? Porque ele está executando um comando. Então, o que impede a gente de vir aqui? Né? E como a gente controla isso aqui, a gente poderia vir aqui, ó. Por exemplo, dar um cat, aí escolher, vamos botar aqui, ó, o input nosso vai ser, por exemplo, etc shadow, né, que nem a gente fez. Aí ele monta esse caminho aqui, né? No caso,
eu botei sem a barra aqui porque ele já está botando uma barra automaticamente. O que aconteceria se a gente tivesse aqui, então, e botasse como input, por exemplo, etc shadow, e aí quebrasse o comando e botasse outro comando? O comando final seria basicamente isso, né? Cat ia chegar até o shadow, ia dar ponto e vírgula, e D. E isso aqui é o que? Executa esse comando e depois executa esse. A gente poderia também usar o AND ou usar o OR, caso a gente fizesse o primeiro comando falhar, né? Que nesse caso o primeiro comando vai falhar. Então a gente poderia botar um OR, né? Um pipe para indicar o OR, ou poderia botar um operator de AND e botar um caminho válido aqui e assim por diante, tá? Porque, por exemplo, se a gente colocar aqui, vamos ver, dentro do Apache a gente tem o access log, por exemplo. Access log com dois S's. Não é access log? Deixa eu ver se eu lembro. Tá, não temos permissões. Se não me engano, é o access log. Deixa eu tentar botar o error log. O error log já é um. Não é access log? Tenho quase certeza que é access log. Cortei rapidinho só para tirar a dúvida. E sim, é o access log, só que o nosso access log ele já está vazio porque ele criou um access log 1, tá? Então eu teria que vir aqui e botar o access log 1. Isso é um comportamento padrão desses loggers que eles criam, tipo o arquivo 1, 2, 3 e tal, e mantém o normal quando ele já pegou um tamanho determinado e está muito grande, tá? Então, por exemplo, você consegue ler o access log aqui se você colocar o caminho certo, tá? Voltando. Então, ele vai executar e a gente pode usar esse carinha aqui. Então, vamos tentar botar assim, ó, o nosso input, para ver se ele executa então o comando id, tá? Então, a gente pode vir aqui, view logs, bota o caminho que a gente quer, por exemplo, um caminho qualquer, ponto e vírgula id. E a gente vê que ele executa com o usuário João, tá? Então, ele não está executando com o usuário root, tá? E aqui que está a pegadinha, pessoal. É claro, a gente está botando isso dentro do nossa shell. Então, a nossa shell está executando esse comando aqui, ponto e vírgula, e depois executando o id. Ele não está entendendo tudo isso como input, né? Ele está entendendo isso aqui como input, tá? A nossa shell está entendendo isso aqui como input. E aí, a nossa shell interpreta o ponto e vírgula, então termina o input aqui, termina ele executar o view logs, e em seguida vai executar o id, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente colocar assim, no nosso shell, ele vai estar executando, na real, o view logs, etc shadow, ponto e vírgula id. Então ele está executando assim, né, o view logs e depois indo para o id, tá? O que a gente faz para resolver? Simples, coloca tudo entre aspas, que daí ele vai entender tudo isso como um argumento do view logs, tá? E a partir do momento que a gente fez isso, a gente vê que o id agora é executado com o usuário root. E aí beleza. A partir do momento que a gente consegue controlar o root, basta a gente vir aqui e dar um bash "-p", por exemplo, para summonar uma bash, né, spawnar uma bash, e aí a gente está logado como o usuário root. Belezura? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, no cd root e ler a nossa flag aqui dentro, a flag final dos exercícios práticos. Tá bom, pessoal? Por que eu quis ali dar uma olhadinha no access log, né, só para não ficar confuso, né? Porque eu queria pegar um arquivo válido, né, do access log. Por exemplo, eu queria pegar um arquivo válido, nesse caso a gente pode usar o próprio access log normal, porque eu queria mostrar daí com o end, né? Porque o end precisa ter um comando válido. Então a gente poderia fazer isso também. E nesse caso, a gente botaria entre aspas, e aí o id ia ser executado, né? Porque se eu pegasse um comando que não é válido, aí ele não ia executar o segundo, porque a gente já aprendeu sobre os operadores, tá? Outra coisa que a gente poderia fazer, claro, a gente conseguiu aqui, mas vamos supor que esse arquivo, esse binário somente lê arquivos, em vez de a gente conseguir, por exemplo, um command injection de fato, quebrando comandos, a gente poderia, nesse caso, se fosse só para ler arquivos, a gente poderia vir aqui, e aí, vamos pegar aqui, né, esse exemplo aqui do input. Se a gente viesse aqui, então, e largasse o input ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, né, voltando tudo, e depois para o shadow, o que ele ia fazer? Ele ia dar um catch assim, ó. Esse ia ser o catch dele. E eventualmente a gente ia conseguir ler o arquivo shadow se aquele usuário, que no caso é o root, teria acesso, tá? Então a gente poderia usar, além do command injection, poderia ler outros arquivos caso esse binário tivesse limitado a isso. Então a gente pode vir aqui, botar isso aqui como o argumento, e percebam que a gente consegue ler agora o arquivo etc shadow, e a partir do momento que a gente consegue ler o shadow, a gente conseguiria ler, por exemplo, fazer o ataque de unshadow, ou a gente poderia simplesmente vir aqui, se a gente sabe do arquivo root, a gente poderia vir aqui e ler o root.txt, tá? E, enfim, ler qualquer outro arquivo do sistema, tá bom?
Então, beleza, basicamente essa aí é a flag root, né? One shell to root and all, é uma referência aí, para quem entender. E parabéns, você chegou ao final dos exercícios práticos, aposto que foi uma bela jornada. Né, pessoal? Beleza? Não se sinta mal caso você tenha que olhar as dicas ou que você não conseguiu resolver. Faz parte. Na maioria dos casos, a gente não vai conseguir resolver o exercício e depois a gente tem que pesquisar um pouco para conseguir resolver. Às vezes, dar uma olhadinha no walkthrough, dar uma olhadinha numa dica, dar uma olhadinha no tutorial, faz parte, tá? Mas a ideia é justamente cada vez ir lidando mais com esses cenários e cada vez mais identificando, né, esses cenários sem precisar aí, de fato consultar alguma ajuda, por exemplo. Tá bom, pessoal? Em seguida a gente vai preparar aí o desafio final, que daí não vai ter muitas dicas que nem tem aqui nos exercícios práticos, mas é claro, vai ter o vídeo corrigindo ele. E aí eu espero que tudo que vocês resolvam, que vocês tenham, que vocês aprendam, né, de fato, com esse desafio final, também com os exercícios práticos, tá bom? Valeu e vejo vocês aí no próximo módulo. Até mais.